Boa noite para quem está entrando. Boa noite, tudo bem com vocês? Enquanto vocês se acomodam, vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje: 8 passos da rotina Ayurveda. Vou escrever aqui também. Vou escrever aqui nosso tema. Vou fixar 8 passos da rotina Ayurveda. Fixar. Pronto. E aí, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos entrando. Deixa eu pôr uma água aqui pra mim. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Acredito que sim, porque hoje está bem pertinho aqui de mim, então tá mais fácil de vocês me virem. Boa noite, Ellen. Fica bom para vocês enxergarem assim. Os comentários não atrapalham. Eu não vou desativar os comentários, tá? Para saber se vocês estão falando alguma coisa, perguntando alguma coisa. Então, me falem se não estiver dando para vocês enxergarem bem. O som tá ótimo, que bom. Boa noite, gente. Vamos entrando. Gente, hoje eu estou me sentindo até o Faustão, que eu fiz até uma fichinha para segurar a minha cola. Então tô me sentindo muito especial aqui pra gente começar essa nossa live. Tudo certo? Boa noite, todo mundo por aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tá espelhado, é verdade. Nossa, eu vou ter que virar. Pera. Gente, ainda bem que vocês falaram, senão ia ficar aqui. Agora sim, meu assistente vai ficar aqui lendo os comentários de vocês pra mim, tá? Caso tenha algum comentário. Você vai ficar aqui, ó, porque senão fica espelhado. Encontrei aqui o lugar ideal. É bom que eu não fico me distraindo com os comentários de vocês, certo? Assim fica legal? Eu tinha esquecido que não pode ficar diferente. Bom, então vamos lá. Se acomodem. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, você vai vai lá no link da minha bio, pega um outro dispositivo ou entra aí pelo seu computador para você não sair aqui da live. Clica no link do meu perfil ou então você digita no seu navegador 8passos.lauralino.com.br. Tem BR, né? .com.br 8passos.lauralino.com.br. Você coloca, se você não tiver se inscrito ainda, coloca seu nome, se inscreve e clica no botão lá para entrar no grupo do WhatsApp, porque lá tem o material que vai dar uma base para vocês aqui para essa live de hoje. Nesse material eu coloquei os tópicos e agora nessa live a gente vai destrinchar, tá bom? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Chegou muita gente que não me conhecia, gente que não conhece meu trabalho. E sempre quando eu vou explicar qualquer coisa, quando eu vou falar sobre mim, eu sempre gosto de relacionar tudo com o Ayurveda. E com a minha história não é diferente, porque o Ayurveda faz parte da minha história, né? Tanto que hoje eu sou terapeuta Ayurveda. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como que eu cheguei aqui. Bom, meu nome é Laura, acho que você já sabe, né? Meu nome é Laura Lino. Eu sou professora de yoga e sou terapeuta Ayurveda. O yoga é que me trouxe para terapia Ayurveda, então não tem como eu falar, até porque é minha profissão, né? Não tem como eu falar de yoga sem falar não tem como eu falar de Ayurveda sem falar de yoga. Eu venho de uma família que sempre prestou muita atenção em hábitos saudáveis, em alimentação e atividade física, desde que eu me conheço por gente. Os meus pais praticam atividade física, se alimentam bem, então eu cresci em uma casa que era comum a gente se alimentar bem, a gente fazer atividade física. Eu sempre fiz esportes quando era criança e depois que eu fiquei mais velha, isso não podia ser diferente. E eu vou contar essa minha história pra vocês para explicar um pouquinho pra vocês como o que às vezes a gente acha que é saudável pode não estar fazendo bem ou pode não ser saudável de fato. Então, como eu disse, eu sempre tive alimentação saudável, minha família sempre foi daquelas de refrigerante e fritura só no final de semana, e isso contribuiu para que depois de mais velha eu tivesse também hábitos saudáveis. Em 2013,
eu fazia faculdade. Eu, na realidade, eu sou formada em Direito. Então, nessa época, eu fazia faculdade de Direito. Eu tinha uma vida igual a maioria de vocês tem, uma vida super corrida. Como eu falei, pra gente, a atividade física sempre esteve presente, era uma prioridade para todo mundo lá em casa. Então, o único horário que eu podia fazer atividade física era bem cedo, era 6 horas da manhã. Então, eu acordava Tá uma barulheira aqui hoje. Então, eu acordava 5h30 da manhã, ok? Então eu acordava às 5h30 da manhã, eu e minha mãe, a gente ia fazer atividade física, depois eu já ia para a faculdade, depois eu ia para o estágio e o tempo que eu tinha de almoço era o caminho da faculdade para o estágio. Então eu fazia as minhas marmitas no final de semana, daquilo que eu considerava que era uma alimentação saudável, que era, né, uma alimentação saudável, e eu ia comendo no caminho da minha faculdade para o estágio. E aí, à noite, tinha períodos que eu fazia cursinho, tinha períodos que eu fazia outras matérias. Então, minha vida era assim, era super corrida, acordava às 5 horas da manhã, saía de casa às 6, voltava só às 10 e eu amava isso, eu não reclamava. Eu achava que isso é que era o normal, isso era o que era natural para uma pessoa produtiva. E eu sei que essa é a realidade da maioria de vocês. Porque às vezes as pessoas veem a minha rotina hoje em dia, que eu mostro muito aqui no Instagram, e falam, pra ela é fácil praticar Ayurveda, porque a vida dela está toda voltada para isso. Mas nem sempre foi assim. Em 2013, como eu falei, foi quando eu tive contato com yoga. Eu tive uma úlcera em 2013 por conta desse estresse da vida louca. Então, faculdade, estágio, estudos, essa correria, eu tive uma úlcera. E quando eu fui na endocrinologista, ela me falou assim, Laura, você é muito ansiosa. E eu falei pra ela, não sou ansiosa não. Eu sou super tranquila, não sou irritada, não sou agitada. Ela falou, não, você é muito ansiosa, você vai precisar de alguma atividade para te acalmar. E eu dei muita sorte que eu encontrei uma médica, eu não procurava ninguém da linha mais natural, igual eu procuraria hoje, mas eu dei sorte de achar uma médica que ela era toda good vibes, ela era toda natureba. E ela falou assim, isso que ela me falou é uma coisa que a gente faz muito no Ayurveda. Quando a gente adoece, que é quando a gente tem um desequilíbrio, que isso é base, né, do Ayurveda, a gente trata com medicamento. Na medicina ayurvédica, que é praticada na Índia, a gente trata com medicamento natural. Na medicina que é praticada aqui, a gente trata com medicamento alopático, mas doença é tratada com medicamento. Antes da doença, a gente tem os desequilíbrios, a gente precisa, o Ayurveda trabalha nisso, na prevenção das doenças, a gente tratar esses desequilíbrios antes que eles virem doenças. Mas depois que a doença já está instalada, o remédio ele vai tratar a causa, né, da doença, ela vai causar o sintoma, ela vai causar o efeito que a doença faz no nosso corpo. Ela não vai atuar na raiz do problema. E é isso que essa minha médica me falou. Ela falou, Laura, você precisa encontrar alguma coisa que te acalme, porque se você continuar agitada, ansiosa, estressada, você vai ter outra úlcera. Aí ela falou, por que você não corre? Eu falei, eu corro, eu amo correr, só que eu gosto de sempre melhorar o meu tempo, então todo dia eu quero correr mais rápido. Isso hoje eu vejo pelo Ayurveda que é uma característica muito forte do dosha Pitta, para quem já está ambientado um pouquinho com os doshas. É esse negócio de competitividade, de querer dar o seu melhor. E ela falou, não, então vamos achar outra coisa. Por que você não nada? E eu sempre tive muita rinite. Fiz tratamento de alergia durante muitos anos. E ela falou assim, aí ela falou, por que você não nada? Eu falei, doutora, eu tenho muita rinite. Quando eu nado, pior, no dia seguinte, meu dia é péssimo. E hoje eu sei também que a rinite é desequilíbrio que vem de alguns alimentos que a gente come, mas também desequilíbrio de vata, de ressecamento. E quando nada, quando a gente lava, piora mais ainda esse ressecamento. Ela falou, então por que você não vai fazer yoga? E aí eu, igual muitos de vocês, falei assim, yoga é muito parado, não vou gostar não. Ela falou, não, mas tenta, vai lá, tenta fazer uma aula de yoga. E quando uma pessoa me procura e fala que ela quer fazer yoga, eu recomendo o que eu fiz, e foi o que me recomendaram. Testa alguns estilos, testa alguns professores e vê quem que você gosta mais, porque depende de como a pessoa conduz a aula, como a pessoa fala, se você gosta da voz daquela pessoa, se você gosta daquela pessoa. Isso tudo influencia. Então, fiz algumas aulas de yoga, encontrei o estilo que eu mais gostava, com o professor que eu gostava, que é o Vinyasa, que é o estilo que eu pratico até hoje. Então, tô desde 2013, quase todos os dias da minha vida praticando o Vinyasa, e é o que eu ensino.
E comecei a praticar o yoga e eu falo que não é que todo mundo merece praticar yoga, todo mundo precisa começar a prática de yoga. E esse é um dos, eu não gosto de usar a palavra propósito, mas é uma das coisas que eu procuro como contribuição. Eu tento trazer o yoga de forma mais democrática possível. Então, eu tenho live aqui no Instagram toda semana, eu tenho aulas no YouTube, eu tenho um programa de yoga que é super acessível, porque a minha intenção é que o máximo de pessoas possível consiga incluir essa prática na vida, porque mudou a minha vida de fato. E foi a partir do yoga que eu comecei a me tornar realmente, não de uma hora para outra, tá? Porque isso demora, mas com o passar do tempo da prática, me tornei uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais flexível, mais tolerante. E foi por isso que eu comecei a procurar outras terapias também, outras terapias mais holísticas, naturais. E eu já tinha ouvido falar de Ayurveda porque tá tudo muito relacionado, mas em 2017 eu comecei meu curso de formação para professora de yoga. Eu não tinha intenção de dar aula até então, eu ia me formar, mas eu queria fazer o curso de aprofundamento, meu professor dava o curso de formação e uma amiga tinha um espaço e me convidou para dar aula de yoga. Falei, você já fez yoga tem uns anos, você podia dar aula aqui. E foi assim que tudo começou, foi assim, bem do nada. No curso de formação eu tive contato com o Ayurveda assim, mais intensamente pela primeira vez. E eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero isso para os meus alunos. Eu quero entender como que meu aluno funciona na integralidade. Eu quero entender como que é a genética dele. Eu quero entender o que ele precisa para eu conduzir a aula dele dessa forma. E eu comecei a estudar Ayurveda. Depois comecei a estudar assim, fazia cursos online, cursos livres, para eu conhecer melhor. Eu vi que o Ayurveda era muito ligado com a alimentação. E eu, nessa época, eu tinha empresa de alimentos saudáveis. Eu dava cursos quem é dessa época, eu dava cursos de culinária saudável, eu sempre fui muito ligada com essa parte de culinária. E falei, nossa, eu acho que o Ayurveda vai dar certo pra mim, tem muito a ver com receita, com culinária, também tem a ver com yoga, então vai dar tudo certo. Em 2019, em pouco tempo, eu comecei meu curso de formação para terapeuta, eu resolvi que estava na hora de eu estreitar um pouco mais esse laço com o Ayurveda. E em 2020 eu me formei terapeuta. Depois de alguns anos dando aula de yoga, eu dou aula de yoga desde 2016. Comecei a atender como terapeuta desde 2020, desde o ano passado. Hoje eu sou terapeuta, eu atendo como terapeuta, mas dando aula e aqui no Instagram, com contato com vocês, eu descobri que o que eu gosto mesmo é de ensinar. E é por isso que eu lancei o programa 21D, que é um programa que eu tenho, que eu falo sobre como criar hábitos. A Ayurveda é baseado em rotina, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, inclusive é o nosso primeiro passo. O nosso programa, o meu programa 21D, é para te ajudar a criar hábitos, a criar esses hábitos de Ayurveda e de Yoga. Mas depois eu falo um pouquinho mais para vocês do 21D. Agora a gente vai para os 8 passos. E o primeiro passo, de fato, quem tá com o material aí já viu, é a rotina. Como eu falei, o Ayurveda é sobre construir rotina. Deixa eu pegar a minha cola para ver o que está escrito aí para vocês. Eu coloquei aí construção de hábito, né? Existe aquele livro que nós precisamos de 21 dias para construir um hábito, inclusive é por isso que o programa 21D são 21 dias, porque 21 dias é o tempo ideal para você construir um hábito. E essa construção de hábito vai de 21 até 60 dias, mas 21 é um prazo muito legal. Como que funciona a construção de hábito? A gente precisa de um gatilho, que é o que faz a gente agir para criar esse hábito. A gente precisa da rotina, é por isso que esse é o nosso primeiro passo. E a gente precisa da recompensa. Quando a gente cria a rotina de um determinado hábito, a gente começa com o tempo perceber qual que é a recompensa, qual que é o bem que aquele hábito causa na nossa vida. E por isso que a gente consegue transformar isso em rotina. Então a gente precisa pegar muito na recompensa. Recompensa. E uma coisa que eu também escrevi para você, uma coisa que eu falo muito no 21D, é que você precisa entender o que é o hábito e o que ele vai fazer em você, o que ele vai fazer no seu corpo, como que ele vai atuar em você. Qualquer coisa que você entende, que você absorve, que você vê qual que pode ser esse benefício, você vai ter mais facilidade de incluir. Lá por trás, a sua mente vai querer fazer aquilo.
Então vou dar um exemplo assim muito claro. Ficou muito na moda tomar água com limão assim que acorda. Você sabe por quê que é bom tomar água com limão assim que acorda? Você toma? Tem alguém aí que toma água morna com limão? Ou água com limão, né? E às vezes a gente vê isso em algum lugar, mas a gente fala assim, vou experimentar. Mas você não sabe por quê, você não sabe o que esperar daquilo. Então você vai fazer um dia, vai fazer outro dia, você não vai saber o que isso causa, então vai passar um tempinho e você vai parar com esse hábito. Então eu como professora, né, por isso que eu gosto de ensinar. Quando eu falei que eu prefiro ensinar do que atender, por exemplo, se bem que o meu atendimento é uma aula. Eu dou muito material também para o paciente estudar. Porque quando eu te falo o que você tem que fazer, eu falo assim, você vai ter que acordar a tal horário e tomar água morna todo dia de manhã. Não existe um motivo plausível para você fazer isso só pelo fato de que eu tô te falando. Mas existem estudos científicos, mas por quê? O que isso vai causar no meu corpo? Então, sempre quando você quiser criar uma rotina, e hoje a minha proposta aqui é te passar passos para você criar uma rotina, para você incluir hábitos na sua vida, e são todos hábitos fáceis. O primeiro passo para você criar essa rotina é você entender por que cada coisa funciona. E eu sempre explico o porquê de cada uma das coisas que funcionam, certo? Então, primeiro de tudo, o primeiro passo nosso é criar uma rotina. E aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia, eu não gosto de rotina. Quando a gente entende mais os doshas, e hoje a gente não vai falar de doshas, tá bom? A gente vai falar só de passos da rotina Ayurveda. Quando a gente entende mais, a gente vê que algumas pessoas têm mais propensão a gostar de rotina, outras menos. Mas rotina não significa fazer todo dia a mesma coisa. Significa você ter pequenos conjuntos de hábitos que você faz diariamente. E esse é o nosso segundo passo que eu proponho de rotina para você, que é a limpeza matinal. Meu quadro vai ficar bagunçado no final das contas. Eu esqueci de pegar os meus adereços da limpeza matinal. Pega pra mim ali no banheiro. O raspador tá em cima da pia e a lota tá no armário. A gente vai falar de 3 coisas da limpeza matinal que são fáceis de você incluir na sua rotina e que são muito benéficas. Pega também que tá em cima da pia o improvisado. Não, dessa pia mesmo aqui. Em cima da pia um soro fisiológico aí. Bom, então a limpeza nasal. No 21D, no programa 21D, eu divido, que eu acho a forma como ficou mais fácil de a gente explicar, eu divido o Ayurveda em 3 pilares. Tem algumas pessoas que dividem em 4, tem algumas pessoas que dividem em 9, em 5. Eu gosto de dividir em 3, que são excretar, digerir e dormir. E entre esses nossos passos, a gente vai falar disso também. Então a limpeza matinal é excretar. Por que eu preciso fazer essa limpeza matinal? O nosso corpo, ele é autolimpante. Significa que tudo que eu consumo, seja alimento, pensamento, informação, sentimento, tudo que eu coloco para dentro do meu corpo e não serve para o meu corpo, não vai me deixar mais forte, não vai construir o meu corpo físico de alguma forma, se for alimento, vai ser eliminado. Então, o nosso corpo ele tem esse poder autolimpante. A gente faz cocô, a gente faz xixi, a gente transpira, a gente chora, unha, excreção, cabelo, excreção. É tudo aquilo que não precisa ficar dentro do nosso corpo, que não serve pra gente. Só que tem algumas excreções, como por exemplo, vamos pegar o xixi. O seu corpo trabalha lá, o cocô também, né? Vamos falar do xixi. O seu corpo trabalha lá para colocar aquele líquido na sua bexiga que não foi utilizado. Você precisa eliminar. Você precisa fazer uma forcinha assim para eliminar aquele xixi, ele não sai sozinho. A mesma coisa o seu cocô, suas fezes. Então todas as nossas excretas, o nosso corpo ele coloca, digamos assim, na beiradinha e você precisa terminar de varrer. Se você não termina de varrer, é como se a sua casa tivesse, eu gosto muito de dar exemplos assim, é como se a sua casa tivesse o poder de colocar a sujeira toda na porta e você só tem que dar uma varridinha assim pra fora. Mas você acorda e você não dá essa varridinha pra fora, você abre a porta já de uma vez, então vem o vento e devolve essa sujeira toda pra dentro da sua casa. É isso que acontece quando você não faz as suas eliminações, principalmente essas eliminações matinais. As mais importantes são a raspagem de língua, que eu falo bastante no Instagram, pra quem já tá acompanhando os meus stories já viu. A gente utiliza um raspador
de cobre, tá? Não pode ser de plástico, porque o plástico, essa pergunta chega demais. O plástico é poroso e ele absorve as toxinas. Então tem que ser de cobre, ou de prata, ou de ouro, de algum metal, ou de aço inox. De cobre são os mais fáceis de encontrar. Você põe a sua linguinha pra fora e raspa a sua língua, tá bom? Algumas vezes, de 3 a 5 até 7 vezes, para tirar aquela camada esbranquiçada, aquela sabor que fica na nossa língua. Laura, quero começar amanhã, mas eu não tenho um raspador. Você vai pegar uma colher, põe a língua pra fora e raspa com a colher também algumas vezes, tá? Até você tirar esse excesso de toxina que fica na nossa língua. Eu até escrevi aí no material que ama é a palavra que a gente usa em sânscrito para falar de toxina. Então é uma palavra que a gente utiliza bastante. Eduardo, fica aqui para você ver se alguém fala alguma coisa. Ama é uma palavra que a gente utiliza bastante, que é para tratar sobre toxinas. Então, quando a gente não retira as toxinas do ama do nosso corpo, eles se acumulam e é isso que se transforma em doença. Segunda forma de limpeza que é muito legal, mas que não tem necessidade de fazer todos os dias, que eu gosto de fazer com uma frequência, é a limpeza nasal. Porque é outro lugar que acumula toxina. Aí, isso que eu ia te falar, anota as perguntas. O Eduardo vai anotar aqui se alguém mandar alguma pergunta, tá? E aí ele vai me passando o que vocês mandaram. Se alguém já tiver mandado, depois, Eduardo, dá uma roladinha aqui pra ver se alguém falou alguma coisa pra cima. Se alguém já tiver mandado, pode mandar de novo, tá bom? Qualquer coisa. E a gente vai se ajeitando aqui, que eu não tô vendo aqui. Segunda limpeza sobre o nariz, né? É retirar essa toxina que fica aqui nos nossos narizes. Então, o nariz filtra o ar para entrar para o nosso corpo. Então, tudo o que tem de poluição vai ficar aqui nas nossas narinas. Por isso que é muito importante a gente fazer essa limpeza, principalmente para quem, como eu, sofre com rinite. Isso daqui é uma lota, que é esse bulizinho que faz a nossa limpeza nasal. Você encontra para comprar no site lota.com.br, L-O-T-A. Tem o nome também lá no arquivo para quem baixou o arquivo. Você coloca água, não precisa comprar sal especial, tá? Coloca água, uma colherzinha de café de sal, água na temperatura do corpo é aquela que você coloca o dedinho e não sente diferença. Coloca de um lado e deixa a água passar, depois coloca do outro. Laura, quero começar, mas não tem uma lota. Você vai pegar um potinho de soro fisiológico que você encontra na farmácia. Você vai fazer um buraco, vai tirar o biquinho e pronto. Isso daqui é a sua lota. Você também pode improvisar com bulha, com alguma coisa. Seringa, eu não recomendo, tá? Nem seringa, né? Aqueles que você aperta para passar de um lado para o outro. Por quê? Pelo que a gente vê no Ayurveda, a água tem que passar livremente de um lado para o outro. E quando você aperta, você corre risco de, às vezes, estourar algum vasinho. Não é adequado, segundo o Ayurveda, tá? Eu sei que tem outros médicos, principalmente alergista, que indicam. Mas pro Ayurveda o ideal é a gente usar a luta. Tem alguma pergunta sobre isso até agora? Quer ler essa pergunta? Site para comprar Site para comprar a lota? Lota.com.br ou você encontra no Mercado Livre. Site para comprar o raspador. Você pode comprar na Holistics, com H-O, Holistics. Você pode comprar na Ayurveda. Mas se você colocar no Google raspador de língua de cobre, você vai encontrar vários, tá? Eu compro tudo o que existe no mundo, eu compro no Mercado Livre. Limpeza com escova de dente. Limpeza com escova. Escova é para escovar, raspador é para raspar. A escova de dente, ela não raspa a língua, ela escova a língua, mas ela não tira as toxinas igual o raspador. Meus cachorros estão querendo participar de alguma forma dessa live. Vou até beber uma água. Coloca os dois par. Isso vai ficar gravado. É o seguinte, a live vai ser enviada no WhatsApp, tá bom? Então eu tô gravando aqui, a live vai ser enviada no WhatsApp, pra quem perdeu alguma coisa, quem quer ver de novo. Se você não entrou, 8passos.laurelino.com.br, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp que depois eu vou mandar a live e eu vou mandar mais coisa lá ainda. Ela já tem material, a live gravada vai ficar só lá, então só quem tá no grupo que vai receber, vai ser acesso restrito. E eu vou enviar outros materiais lá, ainda tem surpresa lá. Mais uma pergunta? Por quê? Por enquanto, não.
Meu assistente ele deu uma... Ah, água pura não arde, é a dúvida que eu também Água tinha. pura arde. Água... Nossa, muito boa sua pergunta. Água pura arde e água com sal demais arde. Água quente demais arde e água gelada arde. Então, quando você colocar, primeiro, temperatura da água, pôs o dedinho, não percebeu que tá quente nem que tá fria, temperatura ideal, não precisa medir de termômetro de nada, é só pôr o dedo. O sal, 500 ml, se você quiser anotar, que isso não tem no material, 500 ml de água, uma colher de café de sal normal, tá? Eu uso sal de cozinha normal. Se você tiver comendo, não precisa ter medo. Se arder é igual no mar. Sabe quando você vai no mar e você dá uma engolida na água, toma um caldo e aí arde seu nariz? Mesma coisa. Se você pôr sal demais ou de menos, só vai arder, não faz mal nenhum. Mas você pode fazer com soro fisiológico, tá? Comprar todo dia o soro. Eu não indico você comprar todo dia o soro fisiológico, porque todos os dias você vai fazer um lixo desse. Isso é plástico. Não existe necessidade, ainda que é caro. Usa água e sal mesmo na sua casa. Colocou, viu que ardeu? Você vai perceber. Se estiver ardendo de sal, você vai sentir aquela ardência de mar. Se tiver uma ardência que é diferente disso, é porque tem pouco sal. Olha. A vez que eu fiz, eu fiquei com medo, né? Mas foi tranquilo. E deu certo, não ardeu. Deu tudo certo, porque só testar, gente, que deu tudo certo. Eu falo isso muito no programa 21D. O seu corpo é o seu laboratório. E tudo que a gente aprende no Ayurveda é natural. Você não tem que ter medo de testar um alimento. Ah, Laura, mas pimenta não vai? Testa, come uma pimenta e vê se dá certo. Ah, mas se eu pôr sal demais, vai arder o seu nariz. Tudo é natural, não tem problema, tá bom? Terceiro passo é o que eu mais gosto de todos. Eu coloquei aí, água morna ao acordar. Mas não é só ao acordar a água morna. Água morna ao longo do dia. Por quê? Eu coloquei pra vocês, expliquei que o Agni é o fogo digestivo. A gente tem, outra palavra que a gente usa em sânscrito, né? A gente tem o nosso fogo digestivo, que é o Agni, que ele é quem digere tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo. O que o Agni não digere, ou seja, os excessos ou aquilo que tá muito difícil pra ele, é o que vira ama. Quando o nosso corpo não consegue nem digerir e nem eliminar, varrer pra porta, aí a gente começa a ter desequilíbrio. Então, o que a gente quer? A gente não vai seguir uma alimentação perfeita, porque isso não é só em relação à alimentação. É em relação ao estilo de vida, é em relação a horário, a rotina, a trabalho, é em relação a uma série de coisas. A gente não vai ter uma vida perfeita e iluminada. Então, a gente precisa usar essas medidas paliativas para a gente ir ajustando o nosso corpo. Então, eu falo que o Ayurveda é um gerenciamento de vida. Você sempre está indo, tentando acudir uma beiradinha, assim, porque é assim que a gente leva a nossa vida. A gente não vive equilibrado a vida inteira, isso é utopia. Então, o nosso Agni, ele não está sempre 100%. Na realidade, ele quase nunca está. Por isso que a gente precisa eliminar as toxinas. E a gente precisa ajudar o nosso Agni a ficar bom para a gente conseguir digerir aquilo tudo. Então, quando a gente usa uma água morna pela manhã, dois motivos. Primeiro, a gente está ajudando a ativar o nosso Agni, porque o Agni é como se fosse uma fogueirinha. Quando acorda, sabe quando você vai acampar? Não sei se vocês já acamparam já, mas você vai acampar e você acorda e o fogo está bem baixinho, demora um pouquinho até aquele fogo pegar de novo, é igual ao nosso Agni, nossa fogueirinha interna. Quando você acorda, tá bem fraquinho. Então você precisa fazer algumas coisas para ajudar essa fogueirinha a dar uma bombada. Então, motivo número 1 da água morna, ativar o Agni. Motivo número 2 é acordar o nosso corpo com calma. Tipo assim, o Eduardo é muito isso, né? O Eduardo acorda e a gente vai malhar. Aí o Eduardo tá meio dormindo no caminho, não pegou no tranco ainda, né, Eduardo? Demora um pouquinho para pegar no tranco. Com o nosso fogo é a mesma coisa. Com o nosso corpo, desculpa, é a mesma coisa. A gente precisa acordar o nosso corpo com calma até ele pegar no tranco para ter aquele pleno funcionamento ao longo do dia. Então, como você prefere ser acordado? Jogando um balde de água fria na sua cara e você acordar de uma vez, ou alguém ir e te fazer um carinho, te acordar com calma e te falando para levantar. Ninguém gosta de ser acordado de qualquer jeito, né? Aos gritos com um balde de água fria. Quando você acorda, isso é um hábito que muita gente tem. Para eu despertar, eu mando meio litro de água gelada. Você está matando o seu Agni e a sua digestão vai ficar comprometida ao longo do dia. E você acorda o seu corpo no susto. Você vai estar taquicardia, né? Acordando desse jeito. Então, acorda com mais calma, acorda o corpo devagarzinho.
dia é legal você tomar água morna, principalmente se você perceber que o seu Agni não tá bom. Laura, como que eu sei que meu Agni não tá bom? Quando você não tá fazendo a digestão. Você sabe quando você não faz a digestão, quando você fica rotando aquela comida durante muitas horas, quando você fica empapuçado, aquela sensação de azia, de má digestão mesmo. Quando você não evacua todos os dias, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Evacuar todos os dias também é importante, tá? Então a água morna ajuda nesse sentido, principalmente pela manhã, se você conseguir ao longo do dia. Ah, mas eu não quero tomar água morna, toma um chá, tá bom? Não tem problema. E evitar coisas geladas. Tudo que é gelado, independente da hora do dia, vai dar uma diminuída no Agni. Ah, mas eu gosto de açaí, mas eu gosto de sorvete. Como é que eu vou fazer? Eu tomo coisas geladas naquele momento que eu sei que meu Agni tá mais forte, que eu tô sentindo fome, que não tá perto de uma refeição grande, que eu sei que eu percebo que não vai atrapalhar tanto. E quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a responsabilidade também, né? Se você sabe que o gelado vai diminuir a sua capacidade digestiva, então você vai ter que arcar com isso depois. Não comer logo após coisas muito difíceis de digestão. E aí a gente vai para o quarto passo falando em comida, que é comer apenas com fome. Isso parece coisa de nutricionista, né? Nutricionista fala muito isso quando a gente fala de dieta. Mas por que a gente come apenas com fome no Ayurveda? Porque quando a gente está sem fome, o nosso... Opa, ficou ruim. Quando a gente come sem fome... Ah, a caneta falhou. Significa que o nosso Agni não está muito bom, não está em pleno funcionamento. Ou ele está ainda trabalhando para digerir a alimentação que a gente fez antes, por algum motivo não está muito bom. Então, quando a gente espera a fome vir, significa que o nosso fogo está ali bem fortinho, ele está preparadinho, prontinho para digerir tudo que você mandar. Outra coisa que diminui o Agni é fazer várias refeições. Então, pro Ayurveda, aquela história de comer de 3 em 3 horas não funciona. Quanto menos refeições você faz, melhor. Aproveita para fazer refeição mais substanciosa e comer menos vezes ao dia. Comer várias vezes ao dia, fazer pequenos lanchinhos, enfraquece a digestão. É por isso que muita gente não consegue ir no banheiro quando acorda ou passa dias, às vezes, sem conseguir ir no banheiro. É porque a digestão está ruim. E isso é uma das causas principais das doenças. Várias doenças começam num sintoma como esse. Ah, eu não vou no banheiro todos os dias. Isso não é normal. Se você não vai no banheiro, se você não evacua aquilo que você comeu ontem, aquilo vai estar preso no seu corpo de algum jeito. Então, antes de você pôr mais comida para dentro, você precisa liberar aquele espaço. E comer com muita frequência, comer sem fome, vai prejudicar a sua digestão. Quinto passo. Alguma pergunta por aí? Se a água morna pode ser com gengibre. Pode. A água morna pode ser com gengibre. Eu vou falar disso quando a gente fala de chás. É o sexto passo. Pode ser com gengibre, pode ser um chá. Só não pode ser café, tá? A água morna é diferente de café. O café é um soco na cara do seu corpo para ele acordar de uma vez. Pior que a água gelada. Então, antes do seu café, toma uma água morna. Laura, mas a minha cidade é muito quente. Não precisa ser água esquentada, pode ser uma água em temperatura ambiente, só não toma uma água gelada, tá? Então, vamos para o quinto passo, observar o corpo. A Ayurveda é baseado em observação, e principalmente auto-observação. Então, você observa o seu corpo assim que você acorda, para você ver como que você está se sentindo. Você observa o seu corpo ao longo do dia, e você principalmente observa o seu corpo enquanto você come. A alimentação, o que a gente consome, né, é o que mantém o nosso corpo, é o que mantém isso aqui. É só por meio da alimentação que a gente ingere vitaminas, minerais, substâncias que a gente precisa para manutenção, reparação e sustentação do nosso corpo. Então, o momento que a gente come é muito importante e o que a gente come é muito importante. No Ayurveda, a gente também pega muito no como você se sente depois que você come. Então, isso de observar o corpo, a gente passa o dia todo observando. Durante a refeição, como você está se sentindo antes da refeição? Ah, eu tô com fome? Ah, eu sinto algum desconforto? Eu comi tal alimento, eu senti desconforto? Como que eu me senti depois da refeição? Se você se sente sonolento depois da refeição, não é normal. Se você
se você sentir má digestão, né, depois da refeição, não é normal. Se você come e fica, sabe, aquele peso, que você fala assim, nossa, eu preciso sentar um pouquinho, senão também não é normal. E a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo digerir. Falei de comer apenas com fome, né, a gente fala de digestão, que é o nosso segundo pilar do 21D, né, a digestão. Quando a gente come, a gente... Nossa, fugiu. Quando... Falei de observar o corpo quando a gente come. Quando a gente come, a gente precisa se sentir bem. A gente precisa sentir que a gente está revigorado. E a gente também precisa dar um tempinho para o nosso corpo para ele fazer aquela digestão. Então, comer e sair correndo fazer uma atividade física não é legal. Comer e sair correndo trabalhar não é legal. Comer igual eu falei que eu fazia no caminho do trabalho é a pior forma de você nutrir o seu corpo. O ideal é você, voltando lá para a rotina, você ter a sua rotina de alimentação. Desliga o celular um pouquinho, eu sei que isso é muito difícil, até pra mim, tá? Isso não é a minha realidade, mas tenta desligar o celular, preste atenção em cada garfada que você dá, preste atenção no seu corpo, porque se você tá no celular, conversando com alguém, vendo TV, enquanto você almoça, você tá fazendo tudo, menos prestando atenção no seu corpo. Então dá esse tempinho pra você prestar atenção. Alguma dúvida? Teve uma pessoa aqui que perguntou que sempre, comentou que sempre fica com sono depois das refeições. O que fazer? Tem que comer uma comida mais leve? Comer uma comida mais leve, preparar o corpo melhor. Talvez você esteja comendo sem fome, então tá comendo por obrigação, sabe? Tomou café da manhã, às vezes fez um lanchinho da manhã e ainda vai almoçar, tá sem fome. Agora esse próximo a gente vai falar de chá. Chás que estimulam o funcionamento do Agni são excelentes porque quando você come e consegue digerir aquilo, você não tem sono. Você precisa de um tempinho para dar uma acalmada para o seu corpo digerir aquilo, mas você não deve dormir e nem ter essa sensação de sonolência depois do almoço. Mais algum? Tem mais pessoas. A gente falou nisso? Que sempre sono depois do almoço? Sei que é bem comum isso acontecer. A gente vai falar agora de chás que ajudam a estimular o funcionamento do Agni. Então, nosso sexto passo, incluir chás. Depois vocês vão falar se meu assistente está conseguindo ler todas as perguntas ou se ele está distraído e está deixando passar a pergunta, tá? Mas, gente, se ficar pergunta, porque eu não vou conseguir, claro, responder todas, a gente vai dar um tempinho também daqui a pouco pra eu responder. Mas a gente vai ficar no grupo do WhatsApp até sexta-feira para responder todas as perguntas que vocês tiverem, tá? Acabando aqui a live, eu já vou abrir o grupo e quem tiver dúvida pode mandar lá. Até sexta a gente vai ter esse tempo de bate-papo. Incluir chás. Eu falei de tomar água morna ao longo do dia, mas tomar água morna é uma coisa, às vezes, um pouco desagradável. Eu mesma não tenho hábito de tomar água morna quase que nem pela manhã. De manhã é bem raro que o meu morno seja água. Às vezes é umas gotinhas de limão, às vezes um pouquinho de gengibre. Então, eu coloquei aí pra você, inclusive, no material, chás que são bons para cada tipo de coisa. Então, chá de gengibre é excelente para ativar o Agni. É um chá muito bom, quem perguntou aí, para tomar pela manhã. Antes do almoço também, antes da refeição, principalmente no almoço, né, que é quando a nossa refeição deve ser maior, o chá de gengibre é excelente. E chás que ajudam a digestão. Vocês todos que sentem sonolência depois que almoça, depois que come, procurem um chá digestivo. O melhor chá digestivo é erva doce com cominho. Cominho não, com coentro, desculpa. Erva doce com coentro. Coentro é um negócio que pouca gente gosta, né? Você vai comprar semente de coentro, tá? Você compra no mercado, naqueles pacotinhos ou na feira, sementinha. E a erva doce também compra sementinha, que é uma delícia. O chá de erva doce, ele é mais suavezinho, então é uma excelente opção. Uma colher de chá de cada um faz 15 ml de chá e você pode tomar até junto com a refeição, se você quiser. E pode ir tomando depois da sua refeição, ao longo do seu dia, para te ajudar, tá, nessa digestão. Outra coisa que talvez vocês estejam perguntando aí, enquanto meu assistente volta, falei sobre beber o chá antes ou depois da refeição, ou até junto, né? Muita gente fala, mas não pode tomar líquido com a refeição. Não existe problema você tomar líquido com a refeição se a refeição for seca. Por exemplo, sopa é líquido e refeição, caldo, né? Então, se você for almoçar, sua alimentação é seca, não existe problema nenhum, é até bom. Você precisa pôr um pouquinho de água nessa sua refeição. Então, pode tomar o chá junto com a refeição.
O que não é adequado, o que na realidade é abominado? Líquido gelado durante a refeição. Gelado vai acabar com o seu fogo digestivo. Então, enquanto você está ali comendo e o seu fogo digestivo tem que estar lá, ó, no auge, dando conta de tudo aquilo que você está comendo, você vai e manda um líquido gelado para acabar com o fogo digestivo. Dúvida? Sim, mas continua que eu vou anotar aqui. Tá. Então tá, a gente vai pro 7º passo. Deixa eu... Não vou dar uma apagada não, vai ficar bagunçado, tá, gente? Mas vocês têm o material aí. Nosso 7º passo é yoga e meditação. Porque não pode faltar isso na vida da pessoa. Como eu falei no começo, foi o yoga que me trouxe para o Ayurveda. E é bem natural que qualquer pessoa que comece a praticar yoga possa se interessar um pouco pelo Ayurveda. E todas as pessoas que querem incluir o Ayurveda, o yoga está presente. O yoga deve estar presente na nossa rotina. Laura, eu não consigo praticar meditação. Eu costumo falar para os meus alunos que se você não consegue ficar em silêncio 1 minuto, 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos na sua companhia, porque você tem um problema muito sério com você, você só vai ficar sentado em silêncio, caladinho, curtindo a sua companhia. É isso que você vai fazer. Você vai curtir você. Igual você gosta de ficar com seu marido, com os seu namorado, sua namorada, com quem que você gosta, com seus cachorros, seus papagaios, seus pais. Você tem que gostar da sua companhia. Você tem que ser a pessoa que mais te ama, então você tem que curtir ficar na sua própria companhia. Não consigo meditar é muito difícil. Você vai sentar, vai marcar no relógio 2 minutos, pode pôr o timer. Marca 2 minutos, pode fechar os seus olhos ou pode ficar olhando para um ponto fixo e conta quantas respirações você está fazendo. Meditação é presença, não precisa de técnicas e cursos e um monte de coisa. Meditação é presença. Senta e presta atenção em você. Laura, eu posso fazer meditação enquanto eu pedalo? Meditação ativa, né? A gente pratica meditação também durante a prática de yoga, em várias coisas que a gente faz. A gente treina a presença, mas você treinar, ficar quietinho, caladinho, sem música, prestando atenção no seu corpo, em você, é um treino muito mais potente. Pode ser guiada? Pode. Inclusive, no programa 21D a gente tem os 21 dias de meditação. Para quem é meu aluno também, na Lima Yoga a gente tem 30 dias de meditação. Eu mesma proponho meditação guiada, tem um monte de aplicativo de meditação guiada. Não tem problema. Mas você inclua, mesmo que seja, porque você não vai achar meditação guiada de 2 minutos. Até que na Lima Yoga a gente tem de 3 minutos. Mas você comece fazendo 2 minutos, tá? 2, marca no reloginho. 2 minutos se você achar difícil. Yoga, Laura, praticar yoga é muito difícil. Entra no meu YouTube é a Laura Lino. Tem aula lá, a gente tá fazendo live aqui todo domingo, 10 horas da manhã a gente tem live, porque é a proposta de levar o yoga pra mais gente. Tem um monte de canal no YouTube que tem um monte de gente que dá online. Encontre uma forma de você começar a praticar. E o último passo é o sono. Ficou uma grande... Eu falei já 20 vezes, né? Ficou bagunçado. O último passo é o sono. E aí eu coloquei aí no material a higiene do sono. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada um. Falei que no 21D eu divido, né, os 3 pilares que são os fundamentos da nossa vida. Esses pilares, a base da nossa vida. Que é a excreção, a digestão e o sono. Por quê? Como eu falei, a gente precisa digerir, porque tudo que a gente come, ou que a gente pensa, ou que a gente, de informação, tudo que a gente põe pra dentro precisa ser digerido. O que não é usado pelo nosso corpo precisa ser eliminado, senão ele vai virar ama, toxina, e isso adoece, então a gente precisa excretar. E durante o sono é o momento que tudo o que a gente consumiu durante o dia é processado e metabolizado. Não é à toa que assim que a gente acorda, a gente faz as nossas eliminações. Você acorda e já faz xixi. Você acorda e deve fazer a sua limpeza matinal, raspar a língua, sei lá o que, fazer a sua rotina diária. Então, o sono é muito importante. Só que não é só dormir, é ter uma boa noite de sono. Muita gente reclama que tem problema de sono. Tem alguém aí que tem problema de sono, que tem problema para dormir? Ou nem que não precisa ser insônia, mas assim, eu deito e rolo, não consigo dormir rápido, ou então não consigo levantar, a cama me agarra de manhã e eu não consigo levantar, parece que eu não descansei tudo que eu precisava. Isso é o que mais acontece. Você não consegue levantar de manhã porque você não teve uma noite revigorante.
Se você teve uma boa noite, se você aproveitou aquela noite de sono, você vai conseguir levantar. E aí eu coloquei para vocês 9 passos para a higiene do sono. Eu vou ler aqui e vou explicar bem rapidinho pra gente já ir para as perguntas, tá? Mas quem não tem material, não esquece de pegar lá no Instagram, no WhatsApp. Primeiro passo, estabeleça uma hora para dormir. Esse negócio de dormir cada dia num horário, sexta-feira, final de semana, você dorme em horários diferentes, isso atrapalha totalmente a sua rotina, porque isso não é rotina. Você dorme 4 dias no horário e no 5º dia você já erra, isso vai zoar totalmente com a sua rotina. Evitar alimentos estimulantes, então, como eu falei, o chá de gengibre é bom para digestão, então ele é estimulante do Acne. Não é uma coisa legal para você tomar à noite, nem alimento muito estimulante. Pimenta, alimento estimulante, energético, claro, né? Café perto da hora de dormir. Às vezes você fala assim, mas isso não me atrapalha. Não te atrapalha a pegar no sono, mas te atrapalha a ter uma boa noite de sono. Não, praticar exercício é terceiro passo, é muito importante, mas na hora certa. Praticar exercício depois das 19 horas da noite é péssimo para o seu sono porque vai te estimular, vai te deixar agitado. Fuja da cama durante o dia, dormir após o almoço. Todo mundo aí que falou que tem sono depois do almoço, quando você dorme após o almoço, primeiro que seu corpo fica confuso com o que é dia, com o que é noite, e você perde sono para dormir à noite. Aí de novo você fala assim, mas eu deito à noite e eu consigo dormir, eu tenho necessidade de dormir à tarde. O seu sono não vai ser revigorante à noite. O nosso corpo foi feito para trabalhar conforme a natureza. Durante o dia é para a gente estar acordado. Durante a noite, quando o sol se põe, é o período da gente repousar. Quinto passo, tome sol. Como eu falei, o nosso corpo ele anda no ritmo da natureza, né? A gente deve obedecer o ritmo da natureza. Quando você toma sol, você explica para o seu corpo que aquilo é dia. Quando você toma sol também, quando você se expõe ao sol, suas pupilas dilatam, né? Elas aumentam. Então, elas, ao contrário, né? Elas diminuem. Suas pupilas diminuem. Então, para inibir a entrada. Então, elas entendem que aquilo ali é dia, é o contrário. E à noite que suas pupilas dilatam, que é o que seu corpo entende que não existe sol e você consegue dormir. Outra coisa, que vitamina D, que é importantíssimo, que tem no sol, né? É o que ajuda a gente a produzir melatonina à noite para melhorar a nossa noite de sono. Sexto passo, sinalize para o seu cérebro que está chegando a hora de dormir. Isso tudo de higiene do sono. E aí o sétimo passo, que é criar um ritual de relaxamento. É você apagar a luz, tomar um banho quentinho, tomar um chazinho. Lá na parte de chás, eu coloquei para você 8 chás, se não me engano, 8 ou 9 chás que são bons para dormir. Compra chás para dormir e cria esse seu ritualzinho. Já vai apagando algumas luzes da casa, coloca uma luz baixinha no quarto, vai criando esse ambiente para você dormir. Manter o quarto confortável, é isso que eu falei, e deixar o quarto para dormir, tá? Não coma no quarto, não veja TV no quarto, não trabalhe no quarto. O seu corpo tem que entender que no quarto você deve dormir. E deixar as telas fora do quarto. Não fica no celular na cama, eu sei que é difícil, tá? Mas não veja TV no quarto. Isso são coisas que vão atrapalhar a sua noite de sono. Laura, mas eu pego no sono lendo no celular. Mas você não vai ter uma noite revigorante e você não vai acordar bem disposto no dia seguinte. Talvez você vai até ter dificuldade para acordar. Certo? Falei tudo que eu tinha para falar. Perguntas, dúvidas? Eduardo, anotou alguma dúvida? Você pode adoçar o chá? Nada deve ter nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de adoçamento. Açúcar, a gente só deve consumir aquele que tem nos alimentos, que tem nas frutas, que tem nos alimentos que a gente consome, nunca adicionado. Quando você adiciona um açúcar no chá, você está quebrando algumas propriedades do chá, mesmo que seja mel. O mel ele é um bom veículo dependendo de como ele é usado, tá bom? Então, tem gente que não gosta muito de chá de gengibre e coloca um pouquinho de mel. Depende muito do que você quer, e aí a gente já entra numa parte de propriedade de substância. Adoçar com açúcar, nunca, tá? Adoçar com mel depende muito do tipo de chá, mas em geral o chá é só a erva e água. Próximo. Tem uma pessoa que informa que ela é vegana, ou seja, come vegetais, e mesmo assim tem sono.
Tem o quê? Tem sono após a alimentação. Ah, tem sono? Então, é porque não é, isso é muito legal, né? Não é só quem come carne. Carne é um alimento, carne não, derivados de animais, né? São alimentos o que a gente chama de rajásicos, que são de difícil digestão e que poluem a nossa energia. Mesmo quem come, mesmo quem é vegano, na realidade, quem é vegano geralmente, me fala se esse é o seu caso, come muito alimento cru. Alimentos crus são de difícil digestão, talvez você sinta sonolência mesmo, porque o seu corpo não está conseguindo digerir aquilo e você talvez não consiga evacuar todos os dias. Quem come muito alimento cru tem dificuldade, tem mais intestino preso, tem dificuldade de fazer cocô todos os dias. O que você precisa é melhorar a combinação de alimentos. No programa 21D, já vamos falar um pouquinho do programa 21D, né? Estão abertas já as inscrições para o programa 21D, para quem me segue eu já tinha avisado isso. Hoje a gente começa as inscrições para o programa. O programa, são 21 dias juntos, mas são 30 na realidade, porque tem 7, que é o período de vendas, de formação de turma. De hoje até domingo a gente vai estar formando a turma, então as inscrições vão ficar abertas. E na segunda que vem a gente começa os 21 dias. Esses 7 dias de prévia tem aula para você assistir, tem vídeos, tem introdução para você já começar o seu estudo. E aí na segunda-feira da semana que vem, a gente começa todos juntos. No 21D tem todo dia uma aula de teoria com uma tarefa para você aplicar no dia seguinte, porque 21 dias para construção de hábito. Então você vai todos os dias ter uma tarefinha, coisas fáceis para você incluir. Uma aula de yoga, porque é yoga e ayurveda, então eu quero que você comece a praticar yoga, e uma meditação, porque são, assim, essa tríade é importantíssima para a sua vida. Yoga, ayurveda e meditação. Então tem a meditação guiada. No programa 21D tem um material super completo, não foi porque eu fiz, tá? Mas todo mundo foi isso. O material é super completo. E tem material sobre propriedade das substâncias. Você entende tudo que você precisa entender sobre a Ayurveda para gerenciar a sua vida. E a gente fala também de alimentos que são incompatíveis uns com os outros. Então, se você mistura 2 alimentos que não são legais, porque os 2 são de difícil digestão, sua digestão vai ficar comprometida e você talvez tenha sonolência depois do almoço. A Kátia é parecida comigo. Ela gosta de dormir escutando música e ela dorme com a internet ligada, né? Então, só que ela acaba dormindo. Então, assim, ela pergunta se isso muda o sono. Kátia, me fala, você tem que perceber como que você acorda. Que o Eduardo ainda falou, a Kátia é parecida comigo. O Eduardo dorme, nem me fala que ele dorme ouvindo, senão vocês vão querer ouvir também. Mas o Eduardo dorme ouvindo vídeo, porque ele pega no sono. Consegue acordar, Eduardo? X. Como você se sente na hora que você acorda? A cama te agarra, te abraça? Dificílimo de acordar. E o Eduardo sempre fala, nossa, acordei no meio da noite, estava descansado, mas fui dormir porque estava no meio da noite e acordei destruído. É porque o sono não foi revigorante. Às vezes você tem a impressão de que no meio da noite você acordou, mas a hora que você vai terminar o seu sono, e o Eduardo depois vai acordar e tá assim, morto, e o dia não rende, o sono não é revigorante. A falta de sono revigorante vai influenciar na absorção de nutrientes e vitaminas do seu corpo, então vai afetar na sua digestão, vai afetar na sua saúde inteira. Então, tentem retirar as telas, tomar um chazinho, pode ler, tá bom? Deixa uma luz baixinha, eu gosto de fazer isso. Se a gente tem uma luz baixinha, lê um livro, alguma coisa que vai te ajudar a pegar no sono. Eu vi essa pergunta se raspagem antes ou depois da escovação? Tanto faz, Andressa. Eu gosto de fazer antes e depois eu escovo. Na realidade, na literatura ayurvédica, existe essa dualidade. Tem lugar que fala que é antes, tem lugar que fala que é depois. Testa os dois e vê como você se sente melhor. Eu gosto, porque geralmente a gente escova os dentes e escova a língua no final, né? Eu gosto de raspar a língua antes. E eu vou te falar uma coisa também. Tem gente que não gosta de escovar os dentes antes de tomar o chá, porque muda o gosto do chá. Às vezes eu só raspo a língua, tomo meu chá e deixo pra escovar os dentes depois. Escovar a língua, raspar a língua, pelo amor de Deus, gente, antes de consumir qualquer coisa. Lembra, sua casa. Pôs a sujeira toda na porta e aí você abre e toma o seu chá, vai voltar as toxinas tudo pra dentro. Próximo. Como ter acesso ao material?
O material eu mandei no WhatsApp. Você vai... Agora eu já vou mudar o link, tá? Então você vai entrar em 8passos.lauralino.com.br, cadastra lá, você vai entrar no grupo do... É o número 8, né? É o número 8, desculpa. Nossa, é número 8passos.lauralino.com.br, coloca seu nome, seu e-mail, aí você se inscreve, vai aparecer o link para entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp já tem material. Eu vou mandar ainda, como eu falei, lá no grupo do WhatsApp. Tem mais alguma pergunta? Vou responder só mais uma, tá? Lá eu vou mandar a live, não vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu vou mandar, estou gravando aqui, vou mandar lá, vou só renderizar e já vou mandar lá no grupo. E vou mandar ainda lá no grupo, só para quem tá lá no grupo do WhatsApp. Não é só se cadastrar no e-mail, tá? Só no grupo do WhatsApp que eu vou mandar. Um guia de chás. Chás para quando você tá com diarreia, que significa que a água tá muito forte. Chá para quando a digestão tá lenta, não tô conseguindo digerir. Chá para eu dormir, chá para isso. Vou mandar um guia completo de chás que tem dentro do 21D. Vou mandar lá para vocês. Última pergunta? Escreve ali o não tá cabendo aqui, até apagar demora. 8 passos assim, ó. 8passos.lauralino.com.br. Agora, mais alguma pergunta ou não? Tá. Se vocês tiverem mandado alguma pergunta, o Eduardo perdeu. A partir do próximo minuto, eu já vou desligar aqui a live e já vou colocar o link do programa 21D no meu perfil. Então vai ficar lá durante 7 dias. Se vocês quiserem aprofundar no Ayurveda e aprofundar junto comigo no 21D, além das aulas que a gente tem, né? Aula de yoga, aula de teoria e aula de meditação. A gente tem um grupo pra gente discutir. Nas turmas que a gente já teve, essa é a nossa terceira turma. Nas turmas que a gente já teve, as meninas falaram assim, não desfaz o grupo não, que a gente quer continuar conversando. Sempre forma um grupo muito legal. Geralmente mulheres não tiver alunos ainda. Se você, homem, vier, você vai ser o primeiro aluno dessa turma. Mas sempre forma um grupo muito legal pra gente discutir e trocar experiências. Além disso, a gente tem um conteúdo incrível, que eu já falei lá, conteúdo escrito, de e-book, de guia. Tem live aos domingos, então a gente tem 4 lives. No domingo prévia, para tirar dúvida, e todos os domingos para tirar dúvida. E a gente também tem prática de Surya Namaskar, que eu vejo para a turma se prefere fazer gravado ou ao vivo. Das vezes que a gente teve uma vez ao vivo e o resto gravado, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o programa 21D ou sobre os 8 passos da rotina que a gente falou hoje, eu vou abrir o grupo do WhatsApp agora para a gente conversar mais. Qualquer coisa, vocês também podem me mandar direct aqui, que eu ponho vocês lá no grupo do WhatsApp. Ok? Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. Boa noite para vocês e a gente se vê na próxima. Beijos e até lá.